Cor-de-Rosa Podcast. Olá, ilustreiros! Está começando mais um episódio do Lápis Cor-de-Rosa Podcast. Meu nome é Cat. E eu sou a Mari. Nesse episódio, a gente vai falar como se organizar na vida de ilustrador. A gente vai dar algumas dicas de como a gente começou, de como você pode se organizar, seu atendimento, a produção e até como você se proteger legalmente, né? Pra gente não levar aquele famoso calote. Então vamos começar aí, Cat. Conta um pouco pra gente como que foi o seu processo e como que você foi se profissionalizando com o tempo. Como que você começou? Conta pra gente. Eu acho que é bom a gente começar do começo, né? Mas, eu acho que quando a gente estava planejando esse tema, né? Eu acho que uma das coisas que mais me fez lembrar foi o primeiro dia mesmo como freelancer, né? Eu tinha Uhum. saído do CLT e aí eu me deparei na seguinte situação. E agora? Porque eu sabia a rotina do CLT, né? Entrar 8 horas, bater ponto meio-dia, voltar e tal. E como é que ia ser? Como é que ia ser? Eu não tinha cliente para atender, eu não sabia o que fazer. Então, a princípio, foi bem confuso no começo, sabe? Hum. Tipo, é uma briga mental. Você tem a liberdade do horário, mas ao mesmo tempo você tem que agir, pensar que seu cliente ele trabalha no horário comercial. Então eu comecei fazendo o seguinte: no começo não tinha cliente, então eu estabeleci uma rotina de estudo e postagem, né, para ir atrás desse cliente. Uhum. Então eu acordava, eu tinha essa rotina de CLT mesmo, sabe? Só que um pouquinho mais tarde. No meu caso, eu me deixei começar às 9 da manhã, ia lá fazendo as coisas, postava, programava, estudava, parava para o almoço, depois voltava e trabalhava mais ou menos até às 5 da tarde. Uhum. Quando eu comecei a pegar cliente, e aí o negócio meio que virou, porque eu queria colocar prazos muito rápidos, sabe, para ter um diferencial de mercado. Então, e na minha cabeça, tipo assim, eu tinha um cliente, e um cliente, vamos supor aqui, um mascote para rede social. E na Uhum. minha cabeça, assim, nossa, eu faço isso tão rapidinho, por que que eu tenho que dar o prazo de não sei quantos dias úteis, tá entendendo, para ele? Então, eu caí na besteira de, tipo, dar, não, 3 dias, 4 dias, e aí não tinha margem para nenhum contratempo, sabe? Mesmo, aí você pensa assim, mas era só um cliente, mas de repente começou a aparecer mais. E aí eu fui entendendo que aumentar esse prazo era também uma segurança para mim, né? Cat, eu acho que saber como dar o prazo no seu trabalho, eu acho que é um dos processos mais importantes ali no começo, né? Sim, Porque você vai começar. No começo, tudo é teste, né? Então, você está testando o tempo que você leva. Você sabe o tempo que você leva por uma ilustração fan art, né? Uma ilustração sua que é só para você. uns É... 10 dias. Oi? Uns 10 dias quando é só para mim. Que aí você fica lá naquela adoração lá, e aí você não tem o tempo, né? E Não. você que determina a hora que tá bom, a hora que finalizou. Só que, como é algo seu e você não tem um deadline para entregar, né? Não tem nada que tá te acelerando, então você faz muito tranquilo, tanto que você pode fazer num dia e aos poucos ir fazendo, né? Cada dia você faz um pouco e você não consegue medir isso. Então, com o tempo, você precisa começar a entender o tempo que você leva para cada tipo de serviço. Eu acho legal você separar o que você consegue entregar, o que você consegue exercer de serviço, né? Por Sim, exemplo, sim. você, no seu caso, você tem cenários, tem personagens, né? Como que você separa? Por exemplo, eu separo os estilos de ilustração. Um mascote, o estilo vetorial, que eu faço igual à foto, o estilo autoral, que eu faço livre, e o mascote, que é no estilo chibi. A partir daqueles estilos, eu sei quanto tempo que eu levo se eu for fazer só um rosto, se eu for fazer só meio corpo, ou se eu for fazer corpo inteiro, ou se eu for fazer um cenário completo. Então, a partir daquela separação, eu consigo precificar minhas horas. Aí, como você faz
esse processo para saber o tempo de entrega do serviço, para dar o prazo hoje em dia? É assim, eu acho importante dizer que é inteligente você sempre passar o prazo a mais do que você não passar o prazo fechado. Assim, eu É. levo, vamos Aham. supor, eu levo para fazer um cenário, vamos supor que eu levo uns 2 dias. Se você der 2 dias, você tá com você vai, não tem margem para erro, tá entendendo? Não tem margem para atender outra coisa, não tem margem, enfim. Então, normalmente eu dou um prazo longo. Se você entrega, entenda o seguinte: se você dá um prazo curto e você entrega atrasado, é ruim. Mas quando você dá um prazo longo e você entrega antes, é ótimo, Fica entendeu? melhor para Porque você, né? para você, para o seu cliente, tá entendendo? Porque o E cliente diz assim, nossa, ele tinha essa data, mas ele já conseguiu, que maravilha, tá entendendo? Então, fica bem as coisas, o contrário fica bastante ruim. E Então, você passa esse prazo para o cliente em etapas, por exemplo, eu sei que você entrega o rascunho antes, tem várias entregas nesse processo. Você passa o prazo das entregas ou você passa a entrega final? eu passo a entrega final. Isso falando de cliente final, né? Uhum. Empresa, o prazo não é meu. Então, assim, É o para prazo ontem. não é meu. Consegue ou não consegue, tá entendendo? É basicamente isso. Às Então. vezes dá para você negociar. Por exemplo, eu peguei recentemente um pedido que tinha um prazo muito apertado e eu sabia que, sabe, estava muito na garganta, não dava, não dava. E aí eu perguntei, olha, é o seguinte, tem como, porque senão não vai dar, não vai dar. E aí a gente conversou e tal, eu pedi uma data, eles disseram, olha, não dá para essa data, mas Uhum. dá para essa aqui, que era um pouquinho a mais do que eu tinha. Uhum. Aí eu disse assim, tá, beleza, essa aí já dá para dar vai ser continuar apertado, mas vai dar para pegar, tá entendendo? E eu acho isso uma responsabilidade muito boa de você saber quanto tempo você leva as coisas. Agora que estou vindo, né, de uma demanda muito grande, de tipo, teve um mês que eu fiz 300 ilustrações, entendeu? Se Nossa, eu não você consigo ter nem calcular, noção disso. 10 por pois dia? é, 10 por dia. E isso não só de um cliente. Eu trabalhei com 4 editoras. Não consigo ter noção do trampo que é. Você passou 24 horas ilustrando, praticamente. Não, teve dias que realmente eu passei, tipo, até 1 da manhã, tá entendendo? E dormi e acordei 5 para conseguir, né, trabalhar. Agora tem que explicar o seguinte, é porque quando a gente fala assim, nossa, 300 ilustrações, né, É. tem que entender que nem todas e a maioria não tiveram cenário, tá entendendo? Que algumas foram ícones, tipo assim, porque quando você trabalha com didático, tem muito disso. Então, tipo, eles vão te mandar um brief com várias ilustrações. Então, o pedido vai ter desde uma sala de aula com 5 alunos dentro dela até o Uhum. desenho de uma maçã só na line, tá entendendo? Sim, sim, perfeito. E aí vai variar os preços, enfim. Uhum. E normalmente eles fecham por quantidade, isso aí, entendeu? Então são Faz um 50, pacote. 175. Essa aqui, 300 de uma editora, eu peguei umas 175, quase 200. E aí eu peguei de outra editora, que também tinha uma demanda, e aí vai variando. Então, Uhum. nesse meio dessas 300, tinha ícone, tinha abertura de capítulo, que aí sim, essa é mais demorada e mais trabalhosa, porque é imagem com uma ilustração de cenário, com no mínimo uns 15 personagens dentro dele, todos interagindo. Então, assim, normalmente eu levo para terminar uma ilustração dessa de 2 a 3 dias, Uhum. só Sim. nela, e mais nada. Então, para entender como é que eu ia conseguir, foi um desafio grande para entender como é que eu ia me organizar. Nessa época eu usei, o meu marido é coordenador, então ele usa um aplicativo chamado Trello. Ah, sim. E ele me Famosão. apresentou o Trello. Uhum. E ele me ajudou bastante né? Se Eu fiz uma organizar. pequena organização, coloquei lá, por exemplo, porque quando você trabalha com a empresa, eles te dão o prazo de RAF e o prazo de finalização. Ah, eles que Tá entendendo? esse prazo já é passado Esse também, até o do prazo, RAF. sim, eles perguntam, ó, o RAF é para esse dia e a finalização é para esse dia, tá Uhum. entendendo?
Aí Perfeito. perguntam, dá ok para você? Aí o que eu fazia? Eu sou muito rápida no RAF, né? Eu tenho um raciocínio muito rápido no RAF, em alguns tipos de RAF, mas enfim. Aí quando eu podia, eu adiantava o máximo possível o RAF, porque aí eu ia ter mais tempo de finalização, entendeu? Se elas te dão 10 dias e você usa esses 10 menos, né? Menos de 10 para entregar o RAF, você ainda continua aproveitando o restante Sim. do prazo para entregar, então, você aproveita. Eu aproveito. Eu não paro porque, tipo, eu consegui antes. Tá entendendo? Uhum. Eu aproveito porque é mais tempo de finalização. E se eu termino antes também da finalização, eu entrego antes da finalização, antes do prazo que eles estipularam para a finalização. Ah, Entendeu? tá. Porque aí é ganho de tempo. E, querendo ou não, isso demonstra que uma boa relação com o cliente, porque ele já Uhum. tem o prazo apertado. E não se enganem, os prazos são apertados, tá? Não, assim, salvo uma que eu fiz, que foi um livro completo, que eles tinham um prazo, assim, era um livro de 15 páginas, mas o prazo, assim, gigantesco, tirando essa, Uhum. entendeu? Os outros foram prazos, assim, muito, muito, muito apertados. Então, você conseguir entregar antes para eles é a melhor coisa, entendeu? Porque tempo é dinheiro, né, também. Mas já chegou, não só de editora, mas também. Me fala se de alguma editora você já chegou, ou empresa que solicitou serviço de ilustração, você já chegou a rejeitar por causa do prazo e porque eles não foram flexíveis com esse prazo, ou só de cliente final também? Eu já rejeitei pedido porque eu estava com outro pedido e não ia conseguir atender. Uhum. Então você já, E já, eu já rejeitou o serviço por causa de já, prazo curto também. já, porque eu estava com uma demanda e aí eu sabia que essa demanda eu teria que ter um tempo e tal para fazer ela. Chegou o pedido, não chegou só um pedido, chegou bastante. E nesse período que eu fiquei fechada para tanto que eu coloquei, né, nas redes sociais que eu estava fechada para commission, Uhum. chegaram outros pedidos, então eu neguei muita coisa, tá? Eu tava num fluxo louco, eu não ia conseguir, aí saí passando para quem conseguisse para ser para ti, né, para ser Sim. para a Amanda e para Aham. quem eu conseguisse. Aí tiveram algumas pessoas que disseram assim: não, mas eu espero você liberar. Aí acontecia do seguinte: de eu ter que entrar em contato com a pessoa novamente, dizer assim: Que olha, não deu eu não certo. tenho prazo para liberar, entendeu? Eu Uhum. não tenho, sabe? Porque não era coisa tipo assim, a pessoa pensava que ela ia esperar um mês. Não consegui, tá entendendo? Não consegui. E aí eu dizia: olha, melhor assim, fica na sua mão, mas eu não tenho prazo, eu não tenho como te dar um prazo de dizer daqui dia 15, daqui dia 20, não vai acontecer isso, tá entendendo? E aí vale aquela conversa. E ser muito, muito real com a pessoa quando você não dá. Porque Uhum. ela está te esperando, né? Se for esse o caso. Ela está te esperando. Então, outra coisa que eu entendi, e nesse período que eu passei, é que é uma relação profissional. Às vezes, a gente acha que, tipo, vai magoar a pessoa, porque a gente cria uma coisa, tá entendendo? E isso, inclusive, com empresas. Quando Uhum. eu botei na minha cabeça que era uma relação profissional, é questão de prazo, demanda, consegue, não consegue, Uhum. e enfim, aí tudo ficou mais simples, sabe? Isso falando, por exemplo, quando esses que eu neguei pedido de editoras, tá entendendo? De outras editoras. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que é que a pessoa vai achar de mim? Não Aham. sei o quê, aquela bad, sabe? Mas aí quando eu startei na minha cabeça de que eu sou uma empresa e ele é outro, o que está acontecendo aqui é uma transação de negócios, é uma Exato. prestação de serviço, não tem nada aqui emocional, tem prático, consegue, não, o que eles querem de mim é justamente se eu consigo ou não entregar com excelência o trabalho que eles me solicitaram. Então aí ficou mais fácil dizer não, dizer que ou que sim, que conseguia, tá entendendo? E ter esse jogo de cintura para dialogar com questão de tipo, esse prazo está muito apertado, ou esse prazo eu consigo, ou esse valor para mim não dá, tá entendendo? Tem também essa questão. Eu acho que é parte do amadurecimento profissional, então.
É Uhum. você saber falar não para um projeto ou que não está valorizando financeiramente seu serviço, né? Não está querendo pagar o seu valor ou desvalorizando ele. E saber que você consegue entregar. Pode ser que é um prazo curto, mas é importante você, igual você falou, saber entregar com excelência. Tudo Sim, bem que você está começando e você não pode rejeitar. Porque você precisa fazer a máquina ali fazer. girar, você precisa fazer seu caixa girar, precisa criar portfólio, né? Precisa criar uma carteira de cliente. Só que é importante você conseguir entregar com Com excelência. excelência. Você vai conseguir virar à noite para entregar esse trampo? Beleza, mas que entregue bem feito, né? Porque tem que lembrar também que, tipo, é o que eu pensei na hora. Eu trabalhei, eu ainda estou trabalhando, né? Hoje o fluxo está menor, mas no período de junho, julho, foi o período mais pesado, assim. Foi Uhum. perto de agosto, foi o período, assim, que eu peguei muita coisa, trabalhei à noite, enfim, não tinha tempo mais para nada. E ali foi também um raciocínio de entender que são duas coisas. É a oportunidade que apareceu, Uhum. entendeu? E que não ia ser assim sempre. O problema seria se fosse assim sempre. Aí realmente eu não recomendo, porque ninguém vive, tá entendendo? É. Porque a pessoa se impressiona, é igual assim, o pessoal se impressiona com as coisas como acontece para os outros, mas não veem o trampo que dá para chegar naquilo ali, entendeu? Uhum. Então, assim, eu nessa fase eu aprendi muito, eu tive problema com. Fui batizada com problemas lá com o editor, até contei para vocês, né, com essa questão Uhum. de prazo, e ali foi outro batismo para ser profissional mesmo, porque entender até que ponto você está errado e até que ponto a pessoa está sendo abusiva, Uhum. entendeu? De você dizer assim, olha, é o seguinte, e você conseguir se posicionar. Porque quando eu tive esse problema, por questão de prazo, enfim, que sumiu, depois voltou achando que tinha todas as regalias do mundo por ter fechado um pedido lá atrás, há 2 meses atrás, e voltou quando eu estava num boom tão grande, enfim. E aí entender que você pode se posicionar profissionalmente, tá entendendo? Negando aquilo a partir do momento que você entende que aquilo está sendo abusivo, Exatamente. sabe? Então, isso veio. Eu até contei para vocês que eu fiquei meio chateada, porque ninguém tinha reclamado assim para mim, estava muito nítido que era abusivo aquilo. Então. Mas Você tem para que saber mim, identificar também, né? e para mim, não, para mim o erro estava em mim. Mas quando eu Então. startei, tive aquele start de não, isso aqui eu sou uma empresa, eu estou prestando um serviço e é isso. E aí eu consegui ver que eu não estava errada e que eu Isso. consegui me posicionar e dizer assim, olha, é o seguinte, aqui é questão de prazo. Eu consigo te entregar dia tal. Bora, não bora, tá entendendo? E eu lembro que você compartilhou isso com E a gente também, né? Você, ó, tá acontecendo isso. Vocês acham que eu que tô viajando, né? Porque a gente fica é, preocupada. Apesar de não ser a gente que tá viajando na não, sensação, você né? sempre quer você, não Você fica com adianta. esse síndrome, essa culpa, né? Mas é bom você passar para os outros verem de fora e te passar essa visão mesmo, né? De que, ó, tá exagerado isso aí, você não vai dar conta. Porque não existe alguém que dê conta desse tipo de prazo. Porque às vezes eles acham que é pastel. Que é só fritar e Sim, entregar ali, sim. ou é clicar para ir criando a ilustração e entregar, né? Eu instalo e crio ilustrações. Apesar de que com essa demanda todo mundo tá pensando que é assim mesmo, né? Então, Cat, eu acho que quando você faz o serviço para editora, o processo é diferente, porque são componentes separados, né? Às vezes você vai fazer uma ilustração completa, que é um cenário, e eles têm essa noção de que é um trabalho que demanda mais tempo, então eles passam os prazos, são curtos, mas são prazos possíveis, né? Se você é uma ilustradora integral também. Se você for um freela e for tentar pegar um prazo desse, eu acho impossível, né? Porque o legal desse processo o prazo que a gente está falando agora, dos processos de como se organizar. A gente focando agora em prazo, eu acho que o importante para você conseguir se organizar os seus prazos é saber o que você pode pegar e o que você não pode.
Você ter uma rotina também. Se você sabe que... Se você consegue ser ilustrador 100%. Ou Sim. autônomo, ou microempresa, que é o que você é agora, você tem que ter uma rotina. Das 8 às 6 eu vou produzir. Ou quando você precisa de muito mais prazo, é das 8 à meia-noite. Até 8 da meia-noite, é isso mesmo. Para, almoço na frente do computador. Então, mas tem que ter uma disciplina para você Tem. conseguir atender esse tipo de prazo também, né? Sim, sim, com certeza, porque é o que eu tinha falado, né? Os clientes eles são em horário comercial, né? Mas, por exemplo, você não é. Com esses prazos, sábado e domingo é semana, entendeu? É É por semana. temporada, né, que você pega. Sim, sim. Não é tipo de segunda a sexta. Não, não existe segunda a sexta, não existe. É como eu já conversei, eu conversando com meu marido, que o meu segunda a sexta é para quem tem trabalho em CLT, que entende que o sábado e domingo, tem gente que só o domingo, né? É o dia da folga. O do freelancer, não. Se você tem demanda, você trabalha segunda, trabalha domingo e o sábado, mas quando você não tem, quarta-feira você está de boa, entendeu? Uhum. Então, esse período agora, eu só tirei de descanso. Foi o final de semana que eu me mudei, né? Eu Uhum. tive que fazer a mudança, eu realmente precisei parar. Mas o que é que eu fiz antes? Eu Foi uma precisei pausa, né? Não foi nem organizar. descanso. Opa, desculpa. Foi. Desculpa, foi uma pausa, não foi um descanso, né? Porque você deu uma pausa no seu serviço para fazer um outro serviço. Sim, mas para fazer isso, eu precisei marcar um dia. Eu poderia ter me mudado antes, mas aí eu tinha uma coisa para entregar na semana. Eu marquei o dia do mês, me organizei para aquele dia. Eu tenho uma folga. E quem já se mudou sabe que você é ingênuo demais achar que vai se mudar em um dia. Isso é E verdade. aí eu tinha me comprometido a trabalhar no final de semana, só que o que é que eu fiz? Eu pensei assim, tá, se acontecer alguma coisa nesse final de semana de imprevisto, eu não posso estar com prazo tão apertado. Então eu adiantei muito o serviço, então aí foi, eu trabalhei até mais tarde para adiantar todo esse serviço para que trabalhar o final de semana fosse um plus, Uhum. não uma obrigação, porque eu Uhum. sabia que como eu estava me mudando, muita coisa ia acontecer, ia ter que resolver muita coisa, então podia ser que trabalhar no final de semana eu não poderia contar com isso, né? Eu me É. mudei na sexta, aí sexta, sábado, domingo, eu ainda consegui trabalhar no domingo, mas não foi o mesmo fluxo, tá entendendo? Uhum. Eu acho Então aí, importante você saber, organização, tanto para freela, quanto para MEI, quanto para microempresa, mesmo que você seja uma pessoa só, é muito importante você manter uma organização, né? Para você sim, saber seus prazos, você entender o seu tempo, né? Entender o seu tempo também de serviço corrido que vão aparecer. sim, Você deixar um espaço também, não ir preenchendo todos os dias. Aparece o cliente, é o próximo dia vago. Não. Você sabe que você tem aquela demanda numa semana. Organiza para a próxima semana. Se você não tem tanta demanda, mas não tem tanto cliente, mas tem uma demanda grande de um cliente só, como no seu caso, fazer por temporada. Pega uma demanda, determina ali o tempo que você vai levar, até porque você já vai ter um prazo já estipulado pelo cliente para entregar, né? Mas se você tem, se o seu trabalho, como vou dar o meu exemplo, é um trabalho mais rápido, porque eu às vezes entrego só uma ilustração, cliente final, ou só um mascote, eu entrego uma entrega menor, né? Então eu sei que eu consigo produzir num dia ou dois. Então eu já consigo separar 2 dias, por mais que eu não leve os 2 dias, mas eu sei tá que naquele fazendo. prazo eu consigo entregar. Então eu faço uma agenda e reservo 2 dias para cada cliente. Mas eu não vou reservar 2 dias e o próximo cliente nos 2 dias seguintes. Eu deixo uma Sim. vaga ali porque sempre aparece cliente que precisa no último segundo e às vezes você consegue entregar, mas você não teria agenda. Sendo que um cliente que você consegue pôr um pouquinho mais para frente, você dá uma data, ó, eu consigo te entregar semana que vem.
Para ele estar ok, você mantém. Se ele precisar antes, você já tem um espaço antes para encaixar ele. Se não, na hora que aparecer um cliente de última hora, você consegue encaixar ali, naquela sua vaga. E engraçado disso de organização também, Hum. que isso não dá certo com todos os clientes, mas aconteceu comigo de, por um acaso, explicar. Normalmente a editora ela tem vários, dependendo da editora, ela tem vários editores de arte. Então, é uma empresa que eu trabalho, uma dessas editoras, eu estava trabalhando com uns 2 a 3 editores de arte. Teve outra que eu trabalhei com 5 ou 6, entendeu? Uhum. Então, assim, são pessoas diferentes, pedidos diferentes, demandas diferentes, né? E aí, o que aconteceu? Como era das mesmas empresas, então, às vezes, por exemplo, um dizia assim, nossa, tem como tu pegar isso aqui, tá urgente, isso aqui foi um problema que aconteceu e tal. Aí eu ia lá no editor que eu já tinha uma relação, né? Ia lá no editor dessa mesma empresa e perguntava assim, olha, que eu sabia que, por exemplo, o pedido dele já estava era adiantado, não tinha prazo para publicação. Então eu perguntava, olha, é porque aconteceu isso aqui, tem como? Aí ele dizia assim, não, de boa, atenda ele primeiro, porque a demanda dele aqui é mais urgente, vai dar problema se não sair, tá entendendo? Ah, Então, isso já aconteceu, mas dentro da mesma empresa eu acho muito complicado quando você vai, por exemplo, pedir para uma outra empresa para ter um tempo para atender outro cliente, é. sabe? Assim eu não concordo, mas quando é dentro da mesma empresa, como eu falei, são editores dentro da mesma empresa, eles estão lançando basicamente o mesmo ramo de publicação, só que um, por exemplo, está trabalhando com matemática, o Uhum. outro está trabalhando com português, o outro com Uhum. geografia, enfim, aí é fácil de você conversar, Isso, entendeu? porque você não pode priorizar, definir a E dor do outro cliente, que não tem nada a ver, não, né? não. Aí não é nem ético ser feito, tá? Uhum. Mas quando é de dentro e você já tem uma relação, por um acaso você sabe que, no meu caso, eu sabia que o dele não tinha prazo para publicação e o do outro rapaz precisava entrar para publicação na próxima semana, tá entendendo? Então, Uhum. assim, Deu para e negociar. deu para negociar legal, mas se não fosse também, aí nesse caso eu não pegaria. Só para a gente finalizar o lance dos prazos, Hum. eu vou passar uma dica que eu costumei a fazer e depois A Maria é você. mestre nisso. A Maria é mestre em prazo. E aí você passa o seu método, porque explicar para o pessoal que está ouvindo ou assistindo a gente, eu no momento trabalho como freela, né? Eu pego projetos que dão para ser encaixados nos meus finais de semana, por exemplo. Eu tento não pegar à noite, isso eu já estou definindo um processo meu, tá? Porque eu trabalho no modo freela. Você hoje trabalha no modo microempresa, porque você já está um nível a mais, depois você até explica para o pessoal por que você Sim, fez essa depois eu vou explicar. transição, porque você era MEI, e antes desse ano eu também era MEI, né? Eu fechei o MEI e agora eu estou trabalhando como CLT. Mas como eu mantive o freela, eu mantive mais porque eu gosto de ilustrar, quero manter estudando, né? Porque além de trabalhar, a gente acaba estudando e treinando mais técnicas, né? A gente acaba sempre evoluindo, criando um Sim, portfólio. sim. Então, para um processo, para um freela, que eu acho interessante, você reservar a sua semana para a sua empresa, mesmo que você trabalha, até para você conseguir focar 100%. Isso a cabeça você não morrer de dor de cabeça no final do dia, de tanta preocupação e coisa que você tem que entregar. Como você vai estar, se você tiver uma segunda renda, né, no caso, trabalhando por uma outra empresa, e você conseguir trabalhar somente finais de semana, deixar a noite para você estudar, deixar a noite para você ficar mais tranquilo, relaxar, ou ter o seu lazer. Eu acho importante você colocar metas ali, né? Eu consigo agendar serviços para serem entregues nesses 4 finais de semana, por exemplo. E você deixa essas reservas e você vai ter que aumentar um pouco o seu valor, já que você está oferecendo seu serviço, terceirizando seu serviço. Então você consegue aumentar um pouco o seu valor porque diminui a sua procura por cliente, né? Mas se você é freela porque você é autônomo, aí é importante você manter uma rotina.
de segunda a sexta, pelo menos, porque é legal, já que você é autônomo, deixa o sábado e o domingo se organiza para deixar o sábado e o domingo tranquilo. Tranquilo. Mas criar uma rotina mesmo, você pôr isso na sua cabeça que você é uma empresa, ter a sua rotina de acordar, começar o horário certinho. Tinha um aplicativo que eu usava na época, que eu era MEI, de bater ponto mesmo. Eu começava a trabalhar, eu registrava, você só registra, só pôr o polegarzinho no aplicativo. Né? Ponto Fácil, se eu não me engano, se não mudou. Chama Ponto Fácil. Você registra ali os seus horários, começou a trabalhar, clica, parou para almoçar, clica, voltou, clica e finalizou o dia, clica. Vai fazer uma hora extra, se você estipulou para você trabalhar das 8 às 6, vai ficar mais um tempo porque você precisa entregar? Clica de novo e coloca a hora extra. Começa a contar de novo. Por quê? No final do mês, você consegue tirar esse relatório e saber como é que você está rendendo, né? Porque você vai comparar, eu trabalhei esse tanto, eu fiz tantas horas esse mês, consegui entregar tanto de serviço e rendeu tanto. Então você consegue ir tirando essas métricas suas. Minha hora tá muito baixa, porque eu trabalhei pra caralho e a minha entrada foi muito baixa. Ou eu tô desvalorizando o meu serviço, ou não tô trabalhando muito, não tô fazendo minha rotina certa, ou eu tô cobrando muito baixo, né? Então ali você consegue tirar essas métricas. Eu acho que é importante criar processos para tudo, para o seu horário, para o seu atendimento, cria sua agenda separa tudo que você faz, tantos compromissos que você tem para você não pôr serviço em dia que você precisa resolver outros problemas, se organizar com espaço, né? E com antecedência, né? Isso. E se organizar com antecedência, né? Não espremer tudo de uma vez para você fazer, não ser megalomaníaco, ter o seu processo. E é legal você falar para eles também, Cat, como trabalhar nesse processo de temporadas, né? Que você pega serviços e projetos e bom descanso aí também, porque é uma coisa que você não tá conseguindo muito, né? Você tá falhando nessa parte de descanso, porque eu sei que a senhora não está descansando. Vai fazer 5 meses e pouco que eu não descanso. Que não tem acho nem um final de semana de descanso, né? Não tiro. Eu já falei que eu vou pegar o avião e dar um sacode, não sei. Eu tenho momentos. Aí vou tirar férias, apareceu um orçamento. Nossa, vou ter que pegar. Nossa, que tristeza. Apareceu um pedido aqui, eu vou ter. Sabe aquelas férias em Acapulco? Não vai Já rolar. era. Não, mas é assim, eu tenho momentos de descanso, né? Por exemplo. Eu tiro para ir jantar num lugar, tá entendendo? Por horas, mas todo dia eu faço, eu trabalho, né? Todos os dias eu trabalho e normalmente no mínimo de 8 às 6 da noite. Entendeu? Então, assim, paro para o almoço, né? Às vezes eu tiro 1 hora de almoço, às vezes não. E assim, quando eu sempre me entendi como empresa, né? Mas você almoça, lancha? Não, eu almoço e faço os lanches normais. Ah, tá. Como Você só não 3 para para horas. descansar Eu o só não almoço. paro para, tipo, tirar aquela horinha de almoço, a barriga para cima olhando TV, tá entendendo? Ou mexendo no celular. Tanto que sumi das redes sociais por conta disso, né? E porque eu ficava, vou gravar o quê? Se eu não posso mostrar o que eu tô fazendo, porque a gente assina contrato, né? O tiozinho lá do contrato vai chegar aqui em casa para me prender. Não vai dar certo. Então, eu não posso mostrar o que eu estou fazendo e eu não tenho tempo porque eu só estou fazendo isso. Então, entendeu? Não dava para fazer nada para as redes sociais. Mas, assim, eu sempre me entendi como empresa. Assim, desde que eu comecei a ser freelancer, responsabilidade de empresa, independente de não ter o CNPJ. Então, responsabilidade de entrega, responsabilidade de retorno. Eu sou uma pessoa muito agoniada no sentido de eu tenho que dar retorno, porque se eu me coloco no lugar do cliente, se eu não tivesse retorno, eu ficava doida. É horrível ficar no escuro, né? Então eu sempre dou muito retorno. E aí chegou um momento que, tipo, esse ano de 2021, eu tava até contando, né, antes de começar o episódio, que eu tinha dito assim, esse ano vai ser o meu ano, eu vou trabalhar para a empresa,
eu vou bombar. E realmente aconteceu, né? Eu tive que tirar o MEI, porque no começo do ano eu perdi um cliente, e eu fiquei muito triste por perder esse cliente. Eu falei para as meninas, né, para a Maia e para a Amanda, assim, ah, meu Deus do céu, que bad, perdi o cliente, não sei o quê, tá? Porque eu não Foi. emitia a nota fiscal. Tadinho. Na época eu já tinha fechado também, né? Não consegui te ajudar. Eu perguntei se dava para você emitir e tal, mas tu já tinha fechado, então foi assim. Aí eu perdi esse cliente, e na época o valor era tipo, eu não tinha ganho esse valor. Aí eu fiquei, oh meu Deus. Aí, mas isso deu um start para que eu corresse atrás de fazer, de tirar um MEI, de, enfim. E aí eu fui e virei microempreendedor. Pouco tempo depois, eu peguei o trabalho com a primeira editora. Uhum. Peguei umas aberturas de capítulo, né? Acho que para a unidade de matemática, se não me engano. É, eu acho que Aí, foi, você falou. aí eu peguei e era emissão de nota. Mas uma coisa interessante, essa empresa, ela não exige a nota fiscal. Ela pode fechar só por contrato. Mas eu acabei emitindo a nota Porque fiscal você já mesmo assim, estava né? correta, né? Já Sim, aproveitou e fazer tudo já, direitinho. já fui tudo. Uhum. Aí o que aconteceu? Passei um período pegando cliente, tanto que teve, né, dia dos namorados, dia das mães, tava pegando commission, né, e tal. Fluxo normal, trabalhando, às vezes chegava 4 horas da tarde, eu terminava o expediente, porque não tinha realmente o que atender ali, né? Aham. Mas periodicamente de manhã, sempre trabalhando, nunca. De manhã realmente é uma prioridade. À tarde é que às vezes termina mais cedo, às vezes mais tarde, e aí Mas é vai, importante mas também começar cedinho mesmo. de manhã Manter tem que estar. rotina. Para mim tem que ser assim. Eu Uhum. também não sou uma pessoa que, por exemplo, acorda. Hoje em dia eu acordo umas 6:30 da manhã, porque depois desse fluxo eu acostumei a acordar um pouco mais cedo, né? 5 Mas meses quando. acordando às 5? Ah, facinho, meu povo, facinho. Aí, só que eu sou o tipo da pessoa que se eu puder eu durmo até mais tarde, eu gosto de dormir, né? Mas Amém. aí eu estabeleci que 8, 9 da manhã eu tô trabalhando. Nessa rotina agora, 8 da manhã, mas já aconteceu de 10 horas da manhã ser meu horário de expediente, tá entendendo? De Até começar o porque a expediente. cabeça começa já a funcionar que nem louco, né? A partir das 8, 9 horas já começa. Eu tomei assim umas 5 xícaras de café, já dá certo. Por causa de Ai, você e da Mandinha, eu viciei no mango, viu? Agora eu trabalho à noite só com mango. no energético Nossa, eu de. só consigo Gente, render à noite com mango. eu vi, para você ver como a embalagem é importante, eu vi aquela latinha, eu É disse, eu lindo tenho que mesmo. experimentar aquilo. E assim, eu não sei se você sabe, mas o energético e o refrigerante é basicamente a mesma coisa. Assim, tirando o que dizem que o energético acordar não funciona comigo. Mas para o organismo é a mesma coisa, né? E eu fiquei muito triste quando eu descobri que o mango tem açúcar, Ah, né? Aí tem. eu não bebo refrigerante, né? Mas eu Por causa do normalmente açúcar. com o energético eu opto pelo sem açúcar, né? Isso parece que é muito mais doce. E É aparenta horrível. mesmo, aparenta mesmo. Mas é muito bom aquele. Pois é, aí nesse meio tempo, né, eu virei MEI, aí fiz o serviço. E assim, gente, o MEI não é obrigado a tirar a nota fiscal para pessoa física, tá? Só pessoa jurídica. Ah, tá. Então, eu fui pegando, por exemplo, serviço de pessoa física e fazendo a commission normal, recebendo tal e tal. Aí veio esse boom. Cheguei, comecei a trabalhar com as editoras. E é muito interessante, aqui vem uma parte da organização. Editora não paga entrada, tá? Não tem editora que pague valor de entrada. Você fecha o serviço, você finaliza o serviço e eles vão te pagar vamos supor que você assinou o contrato no começo do mês, vamos supor, dia 2 e lançou a nota fiscal nesse dia 2, ela só vai te pagar dia 15, dia 20. E tem editora que você lança nota fiscal, nesse mês que você lançou a nota fiscal, ela lança o pedido de pagamento para só no próximo mês cair o pagamento. Nossa. Aí era. Eu ia ter muita dificuldade, né? Que você sabe como é que eu trabalho. Eu acho que eu ia ficar um pouco ansiosa. É um trâmite burocrático, sabe? Assim, de tipo, mas assim, muito tranquilo, porque no contrato que você Mas é assina, tranquilo, assim. não, Não tem pagamento perigo. Para quem quer não. trabalhar com editora, assim, Não, até pode confiar. agora, a minha experiência, todos caíram no prazo. Até mesmo porque
No contrato que você assinar, e é muito importante ver isso, no contrato tem especificado o valor que eles vão pagar e a multa de atraso por dia E esse que você pode. contrato, Cat, de São eles editora que são mandam. eles. Eles têm o próprio contrato. Eles têm o próprio contrato. E é um contrato assim, gente. Eu assinei o contrato até agora para 4 editoras. É um contrato extremamente padrão. Assim, as cláusulas são muito parecidas. O que é importante ser observado? O valor do serviço, Uhum. o anexo, cada contrato tem que ter obrigatoriamente o anexo com as ilustrações que você fez, tá? Como Então, assim, no anexar? final do contrato, eles botam as fotinhos Ah, é? e o código da ilustração que você fez. Ah, que Que é para você interessante, eu não dizer, sabia que era assim, que funcionava com a editora. tem que ter, tem que ter. Já aconteceu o dia eu recebi um contrato com um anexo de outro artista. Tu tá Mas como entendendo? é que você assina o contrato antes de produzir? Não, você assina depois de produzir. O contrato só vem depois de você entregar a produção. Então, você tem o contato com a editora, Sim. a Eles solicitação do fazem um serviço. cadastro de fornecedor. Uhum. Eles te Você é um fornecedor. cadastram, Uhum. sim, eles te cadastram como fornecedor. Você faz toda a questão Aí você RAF, tem que ter o CNPJ para ser cadastrado, ou você impostos. pode Sim, ser. sim. A maioria das empresas Tem que pedem a ser. emissão de nota fiscal. Uhum. Para não dizer tudo. Eu não vou dizer todos, porque essa que eu falei, ela Não consegue precisa. trabalhar com coisa. Só que aí tem um adendo. Ela trabalha desse jeito, porém, ela retira o imposto. Uhum. Ela debita já. Porque quando você tira, né, emite nota fiscal, como MEI, você não paga os impostos Uhum. para a Receita Federal, né? Uhum. Porque o microempreendedor foi um modelo que apareceu para facilitar os empreendedores que têm até um tanto X ali de rendimento anual. Uhum. Quando você vira ME, que é microempreendedor, você começa a pagar para o leão, né? Para a Receita Federal. Aí tem que declarar. Então, aí você tem que declarar. E cada nota fiscal tem uma porcentagem dependendo do código do serviço. Então, por exemplo, se for editora, que é o código lá de edição de livro, é 6% em cima da nota. Agora, Uhum. se for publicidade e propaganda, é 15% em cima da nota. Tá Uhum. entendendo? Então, assim, quando a editora vai fazer o serviço e ela não emite a nota fiscal, ela retira o valor, né, que vai ser pago. É tipo, você não está emitindo a nota fiscal, mas eles estão retirando quando você não tem CNPJ, tá? Agora, se você é micro, vamos supor, você é microempreendedor e você, por algum motivo, não está conseguindo emitir a nota, vamos supor, o site está fora do ar e a empresa vai fazer fechamento fiscal, até aquela data, ela não tem como esperar o seu sistema aparecer e ela consegue trabalhar sem essa emissão de nota, aí ela não retira, tá? Porque você tem CNPJ, então para ela não tem problema. Agora, quando você vai trabalhar, você tem a sorte, né, de pegar uma empresa que não emite a nota fiscal, não exige o CNPJ, aí eles tiram. Aí eles tiram as porcentagens lá, dependendo de quanto valor que você vai ganhar, né? E é importante você investir, né? Igual você está investindo, eu acho que numa contabilidade também, né? No É porque contador. quando você vira ME, você é obrigado. Não é nem uma Ah, questão. sim. Você é obrigado, porque o contador precisa do código do contador para ele estar passando direitinho. O que é que você pode fazer? Você pode contratar o avulso, né? E aí ele só vai fazer o serviço que você solicitar. Só que o que é que eu optei por ter o acompanhamento de uma agência de contabilidade. Por quê? Porque tudo que aparecer, e pode aparecer, entendeu? De irregularidade, de transtorno, eles dão suporte. Você paga mais caro, mas eu acho muito mais barato do que lá na frente você está devendo a Receita Federal. E, gente, dever a Receita Federal não é coisa de R$ 50, não é coisa de 20, é coisa de 20 mil por aí. E Então, para. assim, não é brinquedo. Eu mudei de MEI para ME, e é bom explicar o porquê, né, que eu fiz essa mudança. O MEI, ele tem um limite financeiro para você estar atuando como MEI, né? E esse limite, é muito bom explicar isso aqui, porque eu não sabia. E eu soube, assim, quando eu percebi, estava em cima do problema, só que eu consegui ir antes do problema. Qual é esse problema? O MEI, ele tem um rendimento anual, eu acho que é 81 mil. Uhum. Só que, se você abriu a sua empresa, vamos supor, em março, não é esse rendimento anual, tá? Não conta esse rendimento anual.
Esse rendimento é tipo, é um valor, eu não vou lembrar aqui o valor exato, mas vamos supor que eles calculam como se você ganhasse 6 mil por mês, Uhum. Que é o entendeu? Então, máximo, que é o teto do MEI, né? você vai calcular o rendimento anual da sua empresa a partir do mês que você abriu. Vamos supor, se você abriu em março, você vai calcular 6 mil vezes os meses que estão faltando para finalizar o ano. Tá E aí dizendo. você vai saber qual é o teto da sua empresa. Tá entendendo? Que aí você vai declarar no ano seguinte. Isso. Só que o que é que acontece? Se você passa 20% acima desse faturamento anual, você tem que fazer um retrocesso da empresa. E o que é esse retrocesso? Aí é um problema. Porque assim, quando você bate o teto, vamos supor, bate 81 mil, o que é que vai acontecer? Você continua normal, não vai te acontecer nada, só que próximo ano você não pode ser mais MEI. Você já tem que configurar para Para microempresa. Só que se você passa 20% a mais, você vai ter que retroceder a sua empresa todinha, desde quando você abriu, e vai pagar para a Receita Federal todos os impostos da emissão de nota, mais multa por atraso. Então é Então, melhor assim, você fazer essa transição antes de declarar. antes, e foi o que aconteceu comigo. O que é que Ah, aconteceu? sim. Nem é questão de não declarar, porque quando você passa, a própria prefeitura barra a sua nota fiscal e o próprio Receita Federal já vem atrás de você. Não Ah, é tem nem. automático. Então, É, é você não, bateu o teto, ele já entra em contato e não fala, ó, pode mais, não pode pode. mais. A própria prefeitura barra a sua emissão de nota. Porque, para quem Você não fala do sabe, por exemplo, retrocesso caso a pessoa ignore e continue fazendo. não, caso você ignore, você não consegue emitir nota e você vai ser obrigado já. Não Não tem tem como meio sair termo, disso. tá entendendo? Não tem como sair, é isso, é Uhum. isso. Aí o que aconteceu comigo, né? Como eu sabia que eu tinha tantos contratos para assinar, porque eu tenho uma planilha aqui que eu regulo o que vai entrar, quando vai entrar, os valores que eu estou fechando, tá entendendo? Que é Ah, para isso é uma organizar. forma bem legal de se organizar Sim, também, ó. eu tenho todos os meses, assim, mês, vamos Hum. supor, agosto, Uhum. nome, aí eu tenho uma planilha assim, mês, aí tenho cliente, aí tenho O o serviço, serviço a e entrada o prazo, né? É o prazo do pagamento. e o valor do Aí, pagamento. quando eu fiz essa planilha, e aí eu fiz ela junto com o cálculo que estava dando tudo, né? Que Uhum. é justamente para acompanhar aquele rendimento anual. Uhum. Quando essa planilha deu um valor que passava desses 20%, isso eu já ainda não tinha emitido nota, porque como eu falei, a editora ela vai, você finaliza o serviço, depois que você finaliza o serviço, eles mandam um livro para produção, é que eles vêm atrás de você para fazer para efetuar a questão do pagamento, né? Mas você já tinha identificado isso antes pela sua Eu planilha? identifiquei antes na planilha. Quando aconteceu, eu olhei para a planilha e disse assim, tem alguma coisa errada aqui, Ai, vai Jesus. dar problema. E aí a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, bem, vai dar problema, isso aqui não tem para onde correr. Eu só precisava ter a certeza de que eu estava entendendo certo, porque eu sou ilustradora, eu não tenho, obviamente que como MEI eu procurei entender como é que funcionava, mas eu não tenho a expertise de um contador. Então É, eu fui porque a lá. gente não vive isso, né? A gente não sabe os problemas, né? Pois é, aí eu fui lá nesse contador, agendei um horário com o contador e fui e mostrei a planilha assim, 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 acontecer, tá? Vai acontecer isso e isso. É o que eu estou pensando? Aí ele disse, é exatamente o que você está pensando. Você não tem mais opção. Se você deixar acontecer, a partir do momento que isso acontecer, você não consegue mais emitir nota. Não interessa, não importa. E aí, como não tinha mais jeito mesmo, eu fui e vamos lá fazer a transição Você nem chegou a do receber mês. notificação nem nada, porque você identificou isso antes de bater. Porque você já estava prevendo que ia passar, então você não deixou chegar a emitir nota o suficiente Não, para. nem emiti nada, 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 Ai, que bom. nada. Aí eu fiz a transição, né? Aí você paga pela transição, que eles mesmos, no caso desse escritório de contabilidade, eles mesmos faziam, não precisava ir em prefeitura, não precisava ir em nada, que foi ótimo, porque eu estava num fluxo muito grande de trabalho. E depois você fica, né, efetuando pagamento mensal e tal dos serviços dele, porque cada nota que você emite tem aquela porcentagem que eu já falei, e você tem que pagar para a Receita Federal todo mês, e quem faz isso são eles. Entendi. E, Cat, só para a gente não assustar muito quem ainda está como autônomo ou freela e quer se profissionalizar, porque, igual no seu caso, você precisou fazer essa transição
para o ME, que gera um custo a mais, mas também não tão grande, eu acredito, né? Você está investindo em contabilidade e tal, mas isso também está te dando outras facilidades de você não precisar preocupar com toda essa burocracia que a gente não está acostumado. E aí fica mais judiado para a gente, né? Mas para não Sim. assustar quem está começando, eu acho importante ressaltar os benefícios também de se tornar um MEI, né? Porque se você, pelo menos se você for freela, 100%, não tiver CLT, Não, porque senão você um cancela o outro. Se você for sim, CLT e ter o MEI, você perde o benefício dos dois. Mas eu acho que é importante, pelo menos, se você é freela sem nenhuma empresa, você ser fornecedor fixo de nenhuma empresa, você se tornar um MEI, porque o investimento é baixo, acredito assim, em torno de R$ 60, então provavelmente um serviço você já paga isso, porque se a sua hora tiver menos que R$ 60, você está trabalhando muito. Mas sim. também, se você estiver começando, tudo bem, tá? Não tem problema. A gente já tá terminando. Não tem problema se você estiver começando cobrar baixo, mas é importante você também saber valorizar um pouco as suas horas. Mas em um serviço você consegue pagar essa mensalidade por ser MEI, porque aí você vai estar contribuindo com o INSS. Pelo menos você vai ter um direito a uma aposentadoria no final. E você vai ter o CNPJ para você conseguir emitir nota fiscal quando você Sim, tiver uma empresa grande. Porque sim, tem muito serviço para cliente final, que você não tem. precisa declarar que você consegue exercer o serviço tranquilo, mas vai acabar aparecendo a oportunidade de você fazer um serviço bacana, grande, e você não vai conseguir fazer esse serviço porque você não tem o CNPJ. E ele é um processinho que, se você se dedicar para fazer só isso, você consegue fazer em uma semana. Você faz seu cadastro online, depois você vai precisar só. Hoje em dia, por causa da pandemia, eles estão fazendo todo esse processo muito online. Eu acho que até Sim. menos que isso. Porque antes, pelo menos na época que eu fiz, antes da pandemia, eu tive que ir presencialmente na prefeitura para conseguir emitir inscrição. E o MEI Mas. agora está sem. Ele é isento do alvará de funcionamento pelos bombeiros, então O meu facilita ainda precisava. mais. Olha aí, ó. Agora não, Já tá mais fácil. foi uma atualização recente, e quando eu fiz o MEI eu já entrei nessa atualização, Aí, ó. de você não precisar emitir o alvará de funcionamento, que era Uhum. você tinha no corpo de bombeiros, liberar, não sei o que, tarará, agora não precisa mais. E assim, Isso. é por etapas, né, gente? Assim, eu torço muito para que muita gente que queira chegar nesse caminho abram sua empresa, tudo tal, mas são etapas que têm que ser seguidas. É muito bom entrar no meio, justamente como a Mari disse, o custo é baixo, a dor de cabeça é menos, tá entendendo? Isso. E é um passinho para você se profissionalizar, né? Sim. Depois você faz pelo menos um contrato. Pode ser simples, tem muitos exemplos de contratos na internet, mas se vocês quiserem, depois deixa aí nos comentários dicas do que vocês precisariam nesse contrato, que a gente pode gerar modelos também lá no Lápis Cor-de-Rosa. A gente pode gerar modelos de contrato que encaixe em cada perfil de ilustrador. Porque é importante você falar do seu prazo, para você falar do seu estilo, para você conseguir garantir pelo menos 50% receber antes e não levar o calote de não era isso que eu queria, não foi isso que a gente combinou. Um contrato simples, pelo menos, para você, pelo menos que o serviço seja pequeno, é importante você ter esse terminho. Eu, por exemplo, faço um formulário no Google Forms mesmo, a pessoa preenche com pedido e ela lê um termo no final que ela precisa concordar para eu poder agendar ela e fazer o serviço, porque são meus termos de serviço. Então, se ela concordou e enviou o formulário, é porque tá tudo certo para ela, senão ela vem e tira dúvidas comigo também. Gente, a Mari é muito tecnológica nesse negócio. Tipo, eu descobri na época como é que eu fazia para parcelar o pedido com a Mari. Para mim parecia uma coisa do outro mundo. Eu fiquei, como assim, produção? Parcelar, você fala Assim, de dividir no cartão, né? Parcela, você tipo, me de parcela, paga de no você fazer o cartão. pedido. Aí a Mari ficava indignada com esse negócio de receber 50% ou 50% depois. Aí ela ensinou o negócio do cartão, meu povo.
Sair desbancando cartão. Mas é porque hoje em dia eu consigo fazer isso. No começo, eu aceitava também do jeito que o cliente oferecia, certo. mas também eu levei muito calote por causa disso. Então, hoje em dia, eu me dou o privilégio de receber 100% antes, porque a pessoa vai estar pagando as horas que eu vou trabalhar, que eu sei que já estão pagas ali, né? Entendi. Mas é isso, Cat. Você tem mais alguma dica final para o pessoal? Depois vamos ficar de olho se o pessoal vai querer alguns modelos de contrato que a gente disponibiliza no Instagram do Lápis Cor-de-Rosa Pod. Sim. Gente, eu acho que basicamente é isso. Não se assustem, as coisas são feitas por etapas, tá? Torço muito, assim, para que vocês cresçam muito mesmo, e se for o que vocês quiserem também, né? Porque, assim, tem gente que tem o perfil para freelancer, que é essa instabilidade, tem mês que tem mês que não tem um boom, tem mês que... Tem que tipo, testar, né? Se é o seu, se é o você seu tem que ambiente. testar, sentir. Se não é o seu momento agora, não se preocupa, vai fazendo o que dá, entendendo? Isso é que é importante também dizer, que tipo, quem tem uma renda que não seja ilustração, que você adaptando seus horários, se organizando direitinho, não precisa pegar demandas altas, porque você tem outra, mas quando você vê que já está um fluxo, uma estabilidade, talvez seja o momento para fazer a transição, mas aí também quem vai saber é você. E por mais... E por mais que você não tenha demanda, mantenha sua rotina e produza portfólio. Faça arte autoral, continue produzindo para você manter essa rotina de produção, aumentar seu portfólio e começar a trazer cliente. Não é porque você não tem cliente agora que você não pode manter uma rotina de produção de um ilustrador profissional. Né? Porque você não tem demanda, que você não pode sentar ali, praticar, fazer testes, né? E ir aumentando seu portfólio também. Gente, a sorte só dá certo comprar quem está preparado. Eu escutei uma frase dessa, assim, muito, e é exatamente isso. Ilustra Cat. Essa frase não é minha, mas eu não sei de quem, então acha que botem aí nos comentários de quem é essa frase e a frase correta, pelo amor de Deus, que eu quero saber de quem é essa frase, que essa frase está na minha cabeça. Pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se ficou alguma dúvida, se ficou algum medo, porque não era isso que a gente queria deixar, também medo de se profissionalizar, porque é muito importante você passar por esse processo. Burocracia sempre vai ter, mas hoje em dia as coisas estão começando a facilitar mais, ainda mais que a pandemia, está tudo online. Não fica para trás, cria rotina, corre atrás, cria portfólio, deixa suas redes tudo profissionais, com seus dados, com informações, se mostre, né, nas redes, mesmo que você não goste de se mostrar pessoalmente, fisicamente, ali, foto sua, cria um perfil, cria uma persona, esteja presente para o pessoal ver o seu perfil e o seu trabalho. Tá? Porque assim você vai conseguir cliente, você vai conseguir demanda e vai criar uma rotina, né? Um processo ali. Certeza. Gente, sem querer assustar mesmo, mas bora aí se organizar, que ilustrador tem a fama de não ser organizado, viu? É pior que é. Vamos mudar esse estereótipo aí, hein? Deixa seus comentários aí sobre qualquer dúvida, novas ideias de episódios que vocês queiram que a gente faça. E se vocês vão querer os modelinhos de contrato, modelinhos de termos de como fazer o seu serviço, tá? Deixem nos comentários e escutem os outros episódios também, que tá muito legal e tem muita coisa para você descobrir. É isso aí. Lápis Cor-de-Rosa Podcast é um projeto apresentado por Amanda Ferro, Catarine Frota e Mariana Neri. Acompanhe nossas redes sociais, Lápis Cor-de-Rosa Pod.